pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos com o Dr. Eduardo Costa. Ele é veterinário e ele atua no Quebec. Oi, doutor, tudo bem? Olá, Dani, tudo bom? Tudo jóia. Então, estamos aqui hoje, para falar desse processo de validação do diploma de veterinário no Canadá. Uhum. Você hoje atua como veterinário no Canadá. Exato. Já fazem Ah, 3 anos que eu tô atuando como médico veterinário. Eu conseguia terminar a minha graduação, né, que eu recomecei de novo o curso. Eu terminei em 2017, já fazem 3 anos que eu estou trabalhando na área. já faz 3 anos. Mas você se formou inicialmente no Brasil em que ano? No Brasil, eu estudei entre 99 e 2004 na Federal Rural de Pernambuco. E depois disso, em 2004, eu comecei a trabalhar em um hospital onde eu era associado até 2010. E lá nós tivemos a ideia de migrar para o Canadá. Certo. E aí, em 2010, você já tinha 6 anos de experiência. Aí você chegou aqui. Antes de você vir para cá, você já sabia como que era esse processo de Na validação? verdade, na época a gente se atrelava muito ao processo da imigração, mas não necessariamente ao processo do trabalho, né? Porque quando eu vim para cá, para o Quebec, há 10 anos atrás, não era necessário você já vir para trabalhar na sua área. Você podia, só com um diploma, é, fazer a demanda do CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec. Uhum. Isso, a profissão estando em demanda, né, eles dão uma pontuação maior, então você consegue esse processo. Chegando aqui é que você pode decidir. Eu tenho muitos amigos veterinários que vieram na mesma época do que eu, que hoje não exercem, infelizmente, a profissão pela dificuldade, na verdade, de voltar a exercer a profissão que a gente tinha no Brasil, né? Muita barreira, muito empecilho, infelizmente. Mas eu cheguei em 2010, 2012, eu entrei na faculdade e terminei de novo em 2017. Aí você chegou e tinha intenção de fazer a sua validação. Aí chegou à Eu fui, conclusão de que valia eu mais fui a pena. procurar, exato, fui procurar saber como que era o processo, né? Então, o processo, ou a gente pega o caminho de voltar para a faculdade, que foi o caminho que eu escolhi. O Uhum. que que precisa? Na verdade, você tem que fazer uma solicitação. A única faculdade aqui do Quebec é a UDM, Universidade de Montreal, é a única que tem para medicina veterinária. Você tem que fazer uma demanda, um pedido, e lá eles vão estudar o seu dossiê, eles vão pegar toda a sua papelada do Brasil, diploma, a sua grade curricular, suas notas, tudo traduzido, juramentado, traduzido tudo. Então, depois disso, você tem que fazer uma seleção, uma prova, na verdade. Porque a gente não entra no primeiro ano, a gente entra no segundo ano da faculdade e ao todo são 5 anos. Então, eles dão de crédito só um ano. Né? No Brasil, tinha a minha formação, tinha mestrado, tinha residência, mas mesmo assim, eles me deram apenas o primeiro ano. Então, eu fiz, na verdade, uma prova referente à matéria do primeiro ano da faculdade. Nessa prova, você tem que ter pelo menos 50% de resultado positivo, é uma prova objetiva. E eu concorri, na verdade, com veterinários de todos os lugares do mundo que vieram para cá também para tentar a faculdade. Então, tinha muitos francófonos, na maioria era francófonos, de países francófonos, do norte da África, da Europa. E, na verdade, só tinha eu e mais uma outra veterinária que não era francófona. Na minha época, eram 26 veterinários e nós tivemos só 3 vagas. Como tem muita contingência nesse curso, infelizmente, você pode correr o risco de fazer toda a prova, ser aprovado, depois fazer a entrevista com os professores, ser aprovado e, no final, não ter vaga. Porque depende muito de um estudante de veterinária do primeiro ano decidir sair para ir para medicina ou para odontologia e abrir uma vaga. Existem anos, então, que não vão ter vagas e você perde tudo. Ano que vem tem que fazer tudo de novo. Então, quando eu recebi essa carta, eu tive que ir no dia certo, ir na faculdade, fazer uma prova objetiva, uma prova de marca X, em relação às matérias do primeiro ano da medicina veterinária daqui do Quebec. Então, eu tenho que procurar o material na biblioteca da faculdade, estudei anatomia, fisiologia, tudo. E no dia marcado, eu vim fazer a prova. Então, é uma prova eliminatória, porque nunca tem muita vaga. Geralmente é 1, 2, 3 máximo, né? Então, depois dessa prova, você passando nela, você é convocado para uma entrevista. E essa entrevista, eles vão colocar situações hipotéticas. Eles perguntam coisas, por exemplo, se você estivesse numa fazenda,
e tivesse que fazer uma cirurgia num cavalo, e você não sabe, você diz ao proprietário que não sabe, ou tenta assim mesmo. Eles botam umas questões para te provocar e saber sua reação. Na Então, também, prática, né? exato, também é uma prova eliminatória. Então, resumindo, na minha época, né, quando eu fiz em 2012, eram 25 e só tiveram 3 vagas. Então, entrou eu e mais 2 pessoas, né? Eu, na verdade, desde o começo, eu pensei mais fazer a prova e entrar na faculdade, estudar 4 anos, do que fazer a validação do diploma. Qual seria a diferença? O tempo, porque a faculdade são 4 anos e a validação em torno de 3 anos. A vantagem de entrar na faculdade, você vai conhecer professores, você vai conhecer equipe técnica, você vai conhecer outros veterinários, que você pode fazer amizades e pode no futuro abrir portas. Outra vantagem também de estar na faculdade é que você faz um upgrade, você vai ver o que tem de novo, né? Porque, querendo ou não, a medicina veterinária evolui. Eu tinha me formado, já tinha mais de 10 anos, então foi bom fazer um upgrade para tudo. E outra vantagem também é que eu moro aqui na cidade, ficou pertinho para mim, eu podia ficar indo sem problema nenhum, de bicicleta, a pé, perto da faculdade, a qualidade de vida é muito boa. Em relação à validação do diploma, é um outro processo. Na verdade, o veterinário chega aqui, ele não precisa fazer a faculdade. Ele vai na ordem de médicos veterinários do Quebec. Cada província vai ter sua ordem de médicos veterinários. Então, eu fui lá, inclusive, fui perguntar qual era o processo. Eles disseram, você tem que ter a documentação de que você é veterinário no Brasil, a prova de que você exerceu no Brasil o tempo que você ficou praticando lá. E você vai passar por provas que são também eliminatórias, provas teóricas e práticas. Então, a gente faz a pessoa que escolher esse processo, ela vai vai depositar a demanda e vai esperar. Mas a vantagem de fazer esse processo é que você pode continuar trabalhando e pode continuar tendo o seu lucro com o seu trabalho, porque só precisa ir no dia que te chamarem. Porém, a dificuldade desse processo é que você tem um limite de chances, né? Você não pode ficar tentando quantas vezes quiser. Se você não passar numa prova, você pode ter mais uma chance, depois tem que pagar de novo. Custa caro, em torno de 12, 13 mil dólares o processo. Se você quiser fazer a validação do diploma, as provas práticas serão na faculdade, mas a entrada do processo é na ordem de médicos veterinários. Ah, entendi. Que também é fácil de achar ou tem poucas também aí? Aqui só tem uma, acho que cada província vai ter uma. Vai ter uma só, né? Exato. Aqui no Quebec na faculdade, é perto da faculdade, perto da cidade onde tem a faculdade, que é onde eu moro, e não é em Montreal, mas eu acho que em Toronto vai ter uma que talvez esteja perto da faculdade. O Canadá é tão grande, né? Ele deveria ter, assim, os seus subdivisões que as pessoas Exato, pudessem... Porque senão exato. acaba, né? Se você não mora nas grandes metrópoles das províncias, Fica perdido, né? né? Que é onde tudo está, você tem que se deslocar para um lugar muito longe. Então, deveria Exato. ter, né? Umas subdivisões aí que a pessoa pudesse dar entrada. Mas ok. E aí, então, a pessoa dá entrada lá e... E aí, como que é esse processo de validação? Porque você, no final, você acabou escolhendo entrar na faculdade e fazer 4 anos novamente. Pulou o Exatamente. primeiro ano com essa prova que você fez e passou, e aí fez tudo de novo, que foi uma coisa inteligente, mas é full time, né? Então Exato, é full aí time, você não pode trabalhar praticamente, você pega empréstimo em bancos, pega scholarship do governo, e no final você termina a faculdade com dívida, né? Eu terminei com dívida para poder pagar depois, que já vim casado, com filhos, então você tem que viver é durante a difícil. faculdade. Então é difícil. Então minha esposa trabalhava, mas ela trabalhava tempo parcial e eu tive que pegar empréstimo de banco. Se Você você fez os escolher, 4 anos e depois você também teve que fazer como é que fala? Um não, estágio ou não precisou? não, você pode fazer os 4 anos e você vira um veterinário regular, um veterinário generalista, né? Que é o que eu fiz. Se você quiser fazer residência para ganhar o diploma de especialista, aí você tem que fazer ainda o internato, que é 1 ano, e fazer depois a residência de 3 anos. Então, são 4 anos a mais de estudo. Então, seriam, para quem começa do zero, são 9 anos de estudo para virar especialista, né? Bastante. Certo, mas aí então, aí a pessoa escolheu fazer a validação, foi lá na ordem, deu a entrada Uhum. e ela Aí o que consegue pegar a matéria toda que ela precisa estudar, pegar aquele, né? Não, na Onde está verdade essa matéria eles não que tem? oferecem.
eles não oferecem nada de matéria, não. Eles vão dizer assim, ó, o processo é esse, as provas que você vai passar são provas de deontologia, prova de, mesma coisa ainda, anatomia, fisiologia e provas práticas de cirurgia, epidemiologia, e você tem que, aí nesse momento sim, ir na biblioteca da faculdade, procurar o material para estudar, ou então até ir na faculdade procurar estágios de observação. Quem não está, tipo, não está acostumado a fazer uma cirurgia, sabendo que vai ter que passar por uma cirurgia, né? Fazer uma cirurgia com alguém olhando para se é capaz de fazer. Então tem que pedir estágio de observação para ver como que eles funcionam. Eu já entendi pessoas que fizeram esse processo, conheço pessoas que fizeram esse processo em vez de voltar para a faculdade e disseram que eles são realmente aqui no Quebec são realmente bem difíceis. Então se você está fazendo uma cirurgia e não fez o ponto da cirurgia como eles fazem, já tira ponto. Se não fizer o procedimento da asepsia antes da cirurgia como eles fazem, perde ponto. Mas Então, existe, assim, provas anteriores que você pode pegar? Como foi uma prova do ano de 2020 para poder fazer... Porque aí eu tenho uma base para estudar. existem não na faculdade, mas na internet, se você procurar em chats, né, você encontra lá conversações de pessoas, diálogos de pessoas que fizeram, que dão dicas de como estudar e tudo, mas a faculdade ou a ordem em si não fornecem nenhum material. A gente tem que correr atrás mesmo, infelizmente. É difícil para saber o que vai cair, né? Porque por mais que Exato. você saiba qual é a matéria que vai cair, fica, né? E o E pior, aí? e o O pior que vai cair dessa matéria? é fazer exatamente como a prática demanda, né? Porque eu faço uma cirurgia de uma forma, o outro veterinário faz de outra, mas eles não querem saber. Se eles julgarem que você está fazendo um ponto inadequado, eles te reprovam, mas tem que fazer a prova de novo, tem que pagar de Eu acho que novo. essa também é uma vantagem de fazer a faculdade novamente, porque Exatamente, você não sabe como que eles trabalham aqui, né? Não é possível que é tudo idêntico ao Brasil. Então você não, aprende, inclusive, qual é o método que eles gostam mais, né? Vamos exatamente. dizer assim. O incrível que eu posso dizer para quem está interessado no processo, né, é que eu, pelo fato de já ter tido minha experiência no Brasil, eu já fiz muita cirurgia, ortopedia. Chegando aqui, a gente tem muita teoria, mas muita teoria. E prática é muito pouco que a gente pratica. Então, eu saio da Hum. faculdade aqui fazendo uma castração de um cachorro e uma esterilização de uma gata. Mais nada. O resto você vai ter que aprender no dia a dia na clínica que você trabalha. Então, a prática aqui ela é muito menor do que no Brasil. No Brasil, eu pratiquei muito mais do que aqui no Canadá. Eles fazem muita teoria e pouca prática. É por isso que a gente vive desesperado atrás de veterinário brasileiro. Porque aqui é difícil, veterinário não é do jeito que a gente está acostumado lá, não. É, né? É. E aí, então, esse processo de validação, ó, com relação a valor, como que ficam os valores? Quanto que fica para um, considerando que você não era um aluno internacional, né? Que Certo. você já Exato, era um porque... aluno local, então você já Exatamente. pagava valores de local. Mas qual Exato. foi a diferença? Qual que você vê que é a diferença entre fazer a faculdade novamente e fazer a validação? No final, na época que eu solicitei o valor da demanda de validação de diploma, era em torno de US$ 13.000, todo o processo, que poderia demorar até 3 anos. E a faculdade, no final, eu acabei 4 anos com a dívida de 12 mil. Então, fica eles por elas. Não é muito grande a diferença, só que a vantagem da validação é que você trabalha. Enquanto que a faculdade não trabalha, então você vai ter que, além da dívida dos estudos, você vai ter que ter uma dívida também de empréstimo bancário, de empréstimo do governo, né, que dá uma bolsa de estudos para você pagar o mínimo necessário, né? Você trabalha, mas você não pode trabalhar em veterinária ainda. Por exemplo, quem está fazendo a validação trabalha, mas não em Isso. veterinário. Ele pode trabalhar na clínica veterinária como ajudante do veterinário, mas não pode trabalhar como Ah, veterinário. ele pode, então, já começar a trabalhar como ajudante de veterinário. Pode. Inclusive, tem pessoas que fizeram isso, veterinários que vieram do exterior, que ficaram trabalhando numa clínica e depois que fizeram o processo, já ficaram empregados na clínica que estavam. E você conhece pessoas aí que fizeram um processo de validação e Conheço. vocês compararam? O que que vocês chegaram à conclusão no final das contas? Eu conheço, não são brasileiros, né? Não conheço nenhum brasileiro que fez esse processo, agora foram imigrantes também, mas de outros países europeus, então africanos. Eles disseram o seguinte: primeiro que nunca conseguiram passar
de primeira nas provas. Algumas provas tiveram que ser repetidas, ao menos as pessoas que eu conversei. Segundo, que eles sentiram um pouco de preconceito, às vezes, quando vão solicitar um emprego e a pessoa que vai empregar sabe que o diploma que ele tem não é um diploma de estudo daqui, mas um diploma de equivalência. É o mesmo, vai ser o mesmo diploma, só que ele não fez o curso aqui. Então, a bagagem dele é uma bagagem que é do exterior. Enquanto que eu, por exemplo, tenho a minha bagagem do exterior, mas a minha bagagem daqui equivale à bagagem das pessoas que estudaram aqui também. Então, eles sentiram um pouco de preconceito no sentido de decisões. Tipo, vou decidir fazer um tipo de procedimento, foram questionados por quê, e disseram, ah, não, mas aqui a gente faz diferente. Então, é uma coisa que tem que levar em consideração, né? Você tem que ter realmente confiança em você mesmo para depois superar algumas intempéries que vão existir, né? E se você não faz essa prova, quantas provas tem na validação? Você sabe dizer? Existem provas teóricas, eu não sei ao todo quantas são, mas existem provas teóricas, e lá você vai fazer prova de deontologia, prova de... Então, são várias provas mesmo, é como se você várias estivesse na etapas. faculdade não estando. Exatamente. E o pior também é, tipo, na minha situação, eu sou veterinário de pequenos animais a vida toda. Então, até hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir se você botar um cavalo na minha frente, assim, a cabeça e o rabo, o resto eu não sei. Eu não vou poder clinicar um cavalo, eu posso, talvez, ajudá-lo, mais do que uma pessoa que não conhece nada, mas eu não tenho a capacidade que o veterinário que trabalha com equinos. Então, você vai ter que passar por provas de todas as áreas. Vai ter que fazer prova prática com equino, prova prática com bovino, patologia, vai ter que saber cortar um cadáver, identificar as doenças, tudo. Então, tem que estudar muito. Enquanto que você na faculdade está estudando como se fosse um estudante, está passando tranquilo. E não precisa, na faculdade também não precisa se preocupar com equinos. Você vai fazer uma prova, você vai fazer as matérias de equino Teórica. que são básicas, teóricas, e fazer a parte prática também, que é simples, mas não vão exigir de você que você tenha um conhecimento, porque você está como se fosse um aluno normal. Enquanto que você fazendo a prova da ordem, eles exigem que você tenha um conhecimento de um veterinário que pratica com equinos, mesmo que você não pratique com equinos. E vamos dizer que você não passou. Quanto que fica para fazer uma prova novamente? Salvo engano, você tem 2 chances de fazer a prova. Na terceira vez que você errar, você tem que pagar o valor daquela prova de novo. Não são os 13 mil de novo que você paga, mas paga o valor equivalente àquela prova, né? Ah, tá. Então não pode não ser um valor tão absurdo, é só relativo a uma prova. Exato. Mas as provas práticas são as mais caras, porque aí eles estão pagando professores para estarem do seu lado, estão pagando cirurgiões para estarem do seu lado. Então, normalmente as provas práticas são elas que vão custar mais caro, que estão pagando o Entendi. salário do pessoal, né? E aí, se você, quando você termina a faculdade ou quando você faz a validação, você pode abrir a sua própria clínica? Podemos sim abrir a clínica. É lógico que eu não aconselho, a não ser que você já esteja numa clínica como estagiário, né? Que acontece se você está na faculdade e no tempo livre está fazendo um estágio, final de semana, e o pessoal gosta de você e você continua depois, e de repente a pessoa quer vender a parte dela, você compra. Isso não tem problema nenhum. Mas eu não aconselho você sair da faculdade e assim que sair da faculdade já montar a sua clínica. Eu recomendo porque isso não é porque vai dar errado, mas é porque eu recomendo você primeiro se acostumar com o local, se acostumar com como que se trabalha aqui, com a nova realidade. E fazer sua reputação também, né? Exatamente, fazer a reputação para então em seguida você ter essa capacidade de decisão, né, de abrir uma clínica ou não. Porque é sempre bastante... É como no Brasil, mas aqui eu acho ainda pior a demanda de tudo, né? É muito caro. Tudo aqui é muito, muito caro. No Brasil também era, mas aqui eu achei muito mais caro. Eu digo isso porque eu estou com um projeto de abrir uma clínica agora em 2021 e eu estou passando exatamente todo o processo agora. A clínica vai ser aberta na primavera e é absurdamente caro. Inclusive, eu estou indo talvez para o Você diz o Brasil. quê? Maquinário? Maquinário é mais caro do que no Brasil. Tem muita burocracia, como no Brasil também tem, mas aqui, tipo, uma permissão para reformar um local custa 3, 4 mil dólares. Você contratar aqui a construção custa caro. No Brasil, a construção não custa caro. Você paga um pedreiro, você paga uma pessoa para fazer a parte de hidráulica, não custa caro. Aqui é uma fortuna. Aqui um pedreiro ganha mais do que eu, que sou veterinário. É Então é verdade. uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado, né? É verdade mesmo. Então, mas aí no final, quando você não precisa cumprir horas. Depois que você termina a sua faculdade,
pega o seu diploma, você não tem ainda horas a cumprir para você ser habilitado para abrir sua própria Não, clínica. o que acontece é que você tem que exercer, né? Você não pode ficar sem exercer a medicina veterinária. Digamos que você faça, você tem um diploma e você decide ficar 3 anos sem trabalhar. Aí a ordem vai exigir algumas coisas depois, como talvez provas, ou então que você faça alguns mise à jour para poder você voltar a exercer, porque você ficou 3 anos parado. Então, eles exigem. Outra coisa que tem aqui, que não tem no Brasil, a formação contínua aqui é obrigatória. Então, a cada 2 anos, eu, como veterinário, tenho que mostrar a ordem de médicos veterinários que eu fiz 40 horas de formação contínua, independente do assunto que eu escolha, cirurgia, ou então clínica, não importa, mas eu tenho que ter 40 horas de formação contínua. Por exemplo, eu esse ano estou pensando em ir para os Estados Unidos fazer uma formação em ortopedia. Uma E coisa você vai, nova. Então, a cada dois isso, anos, tem que falar que você tem uma coisa nova. e você está sempre se atualizando. É uma Ah, atualização. Tem que estar sempre se atualizando, fazendo congressos, participando de palestras, ou viajando e fazendo e isso formações. tem que ser por 40 horas. Então, se você for num congresso, você tem que ir em vários congressos até completar 40 horas. Até completar 40 horas a cada dois Ah, anos. Digamos que eu entendi. fiz assisti uma palestra que me deu 2 horas, eu acumulo. Fiz um curso que Ah. me dá. Abaixa um pouquinho, só Bernardo. Fiz um curso que me dá como 10 horas a mais. Eu vou acumulando, acumulando, até poder ter as 40 horas exigidas, né? E trabalhos voluntários também conta? Depende, se fizer um trabalho voluntário no refúgio, né, fazer alguma coisa em um refúgio, pode contar com prática, mas tem que ter alguém que tenha uma capacidade de formar você. Por exemplo, um curso de formação contínua vai ter sempre um especialista, que vai estar dando uma palestra, dando um Ah. curso prático, e você está aprendendo com ele, né? Tem que ter alguém que tenha um diploma especializado. Ah, então, por exemplo, você assiste uma palestra, no final da palestra, o seu certificado tem que ter a assinatura daquele especialista. Exato, vai ter o certificado e vai ter a carga horária que você passou assistindo para você Então, poder declarar. desculpa. Então, se você trabalha num shelter, o shelter deve ter um veterinário responsável. Tem, mas normalmente são generalistas, né? Você poderia, por exemplo, dizer que você foi nos Estados Unidos fazer uma formação contínua de como trabalhar em um refúgio. E lá tem um refúgio especializado em gatos e tal. Isso Ah, pode contar, mas você aqui, tipo eu aqui na minha cidade no refúgio, não vai contar como formação contínua, não. entendi. Então, isso fica por todo o tempo que você trabalha como veterinário? A cada 2 anos, você sempre tem que apresentar A uma vida inteira. formação Eu tiver com 70 anos trabalhando, tenho que estar a cada 2 anos dando 40 horas. interessante. Muito bom. E tem alguma coisa assim, é essa então a situação? Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de Essa é a complementar em relação a situação. isso? Eu recomendo, assim, várias pessoas já me perguntaram a respeito de como fazer a validação. Eu tenho amigas que estão agora terminando a faculdade, que eu passei primeiro, me solicitaram também informações, eu ajudei, estão super felizes também em terminar a faculdade agora. Então, eu recomendo, a pessoa que tem vontade de continuar fazendo o que fazia, porque eu não me via fazendo outra coisa que a medicina veterinária, vale a pena, não é fácil, mas todo o caminho que é difícil é porque a gente está no bom caminho. Então, É verdade. se fosse fácil, né, todo mundo faria. Então, se você quer realmente fazer, vá em frente. É duro, é difícil, mas não é impossível. E no final, então, você está feliz com a escolha que você fez? Você não faria diferente? Não Não, escolheria o caminho? Então, se alguém te pergunta, você recomenda sempre fazer novamente? faculdade. Eu recomendo para faculdade. Agora, se não quiser estudar, porque tem gente que não quer estudar de novo, que tem outros interesses Mas e que quer mas no continuar final, acho que ela trabalhando, estuda né? mais. Para fazer as provas, Exato, eu acho que tem que estudar mais. exato. Assim, é bem mais difícil. Eu Eu sei acho que que é bem... o problema entre validação e fazer novamente, ele só fica mesmo no tempo que você tem que se dedicar aí ao ambiente escola ali, né? Você Exatamente. E tem que você estar vai estar dentro na da faculdade. faculdade. E o que é legal na faculdade é que você fica imerso no ambiente, você fica imerso na faculdade, vem palestrantes do mundo inteiro da palestra, você participa. Eu estava no Brasil, ouvia falar de um veterinário super bom em ortopedia, e eu sabia que era bom, mas nunca tinha visto, cara, o cara aparece aqui, está dando a palestra, posso assistir. Então tem muita coisa boa voltar para a faculdade de E a novo, né? faculdade, eu acho que no final também tem a possibilidade de você ganhar bolsa, né? Por Tem, você mérito. pode ganhar a bolsa do governo, você pede aqui, chama-se pré-bolsa aqui no Canadá. Não é um valor muito alto, mais ou menos você paga a faculdade e o dinheiro que você ganha de bolsa para sobreviver
você com a família não consegue, você solteiro talvez ajude mais, mas com a família não consegue, mas é uma ajuda. Querendo ou não, é uma ajuda, Você né? sabe de quanto que é? Na época que eu estava, eu recebia o dinheiro para pagar, o valor exato para pagar o empréstimo, que é a faculdade, e recebia em torno de 800 a 900 dólares por mês, que era a bolsa. Então, junto com o salário que minha esposa ganhava, então a gente conseguia pagar uma grande parte das nossas dívidas, né, do dia a dia, e o que eu não conseguia, eu fazia um empréstimo no banco, que não é difícil. E estando na veterinária, você vai no Banco Nacional, principalmente o Banco Nacional do Canadá, que dá muita vantagem para o veterinário, você consegue um empréstimo, você fica vivendo, juros baixos, né, então você fica vivendo com esse empréstimo e depois você paga, quando você se forma, né? Entendi. Mas essa bolsa aí, ela depende de mérito também, né? Não, você se inscreve, eu não sei como são as outras províncias, mas aqui no Quebec você faz a solicitação e eles vão dar essa bolsa de acordo com o seu revenue. Digamos que o meu revenue familiar vai até 50 mil, aí o valor da bolsa é tanto. Você vai até 60 Ah, mil, o valor é tanto. Então eles calculam de acordo com o seu revenue familiar. E se você trabalhou no ano anterior de entrar na faculdade, esse ano que você vai começar, a bolsa vai ser pequena, porque eles vão levar em consideração que o seu revenue é referente ao ano anterior, então o valor é menor, você tem que esperar um ano para aumentar esse valor de bolsa, né? uhum. E a faculdade é toda em francês aí, você fez tudo em francês. Exato, aqui na verdade é bilíngue, você faz a faculdade em francês, mas a literatura é em inglês, na biblioteca, e tem alguns Hum, professores também que chegam na faculdade que não falam muito francês e algumas aulas são meio que franglês, que a gente chama, né? Ele tenta falar o francês, mas só sai em inglês. Ele não é. deveria, é interditado que ele fale assim, mas os alunos, a maioria fala e a maioria aceita, e porque a aula é melhor dada em inglês, ele dá em inglês. Hum. Então, isso no Quebec, né? Nas outras províncias, não acho que não precisa se preocupar com isso daí, que Ah, vai não. ser em inglês Aí mesmo. essa é tudo em inglês. É. Mais Então, tá fácil. bom. Tem mais alguma observação ou é isso Não, assim, mesmo? lógico que eu recomendo o pessoal entrar nos sites, entrar no site da Ordem de Médicos Veterinários do Quebec, se vier para o Quebec, ou a ordem referente à província que vá, para pegar as informações certas, porque isso atualiza a cada ano. Então, talvez eu dê informações aqui que já estão desatualizadas e talvez a pessoa vá atualizar melhor agora. E na Uhum. faculdade é a mesma coisa. Eu sei que aqui a UDM é a única faculdade que é mais fácil o imigrante entrar. E as faculdades anglófonas, eu sei que é um pouco mais complicado fazer o processo entrando na faculdade. Eu conheço alguns veterinários de outras províncias que fizeram mais a validação nas outras províncias que voltar para a faculdade. Eu não sei se tem esse caminho voltar para a faculdade na parte anglófona. Eu sei que aqui tem, mas a anglófona, a pessoa realmente precisa entrar em contato com a faculdade referente em Calgary, então na Ilha do Príncipe Eduardo, e ligar para eles ou entrar no site e ver como é que faz. Então, tá bom. Então, tá, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade em dar essa Eu que entrevista agradeço. para ajudar as pessoas. E É muito fica à vontade. importante. Se tiver alguma outra dúvida que aparecer, fica à vontade e estou disponível para quando precisar. Tá bom, muito obrigada. Se tiver dúvida, eu vou pedir para o pessoal colocar a dúvida aqui nos comentários. E aí, o doutor provavelmente não vai ter tempo de olhar lá as perguntas, mas eu consigo ver e aí eu entro em contato e ele responde e eu repasso para vocês. Então, se tiverem Sem dúvidas, problema. é só colocar no comentário aí. Então, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. E muito sucesso aí, e muito sucesso também na sua clínica aí que você vai abrir. Obrigado. Desejo tudo de melhor aí para você, porque eu sei como você é comprometido com os animais e os brasileiros só têm a ganhar. E Obrigado. também os Muito canadenses e quebecois, quebecois. Obrigada, viu? Um abraço. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.